pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Kátia Risamato Sabino. Tenho um filho de 4 aninhos e ele frequentou a creche brasileira por algum tempinho e agora ele está na creche japonesa, então vou contar pra vocês como está sendo a transição dele da creche brasileira para a creche japonesa. Bom, então tudo começou, na verdade, quando tinha acabado a minha licença maternidade e aí eu fui atrás de creche pro meu filho, que eu queria já colocar na creche japonesa e tudo mais, só que eu não consegui vaga porque na época o Samuel, meu marido, ele dava aula, né, ele é professor de música, então ele não estava em fábrica, ele só estava dando aula, então ele estava como autônomo. E a creche japonesa é muito difícil aceitar quando o horário de um dos pais tem a possibilidade de ficar com o filho, mas na verdade ele não tinha condições de ficar o dia inteiro porque ele tem a parte de preparar aulas e tudo mais, e aí como tem que apresentar papeladas de, né, você está empregado numa fábrica, então como ele não estava numa fábrica, então complicou um pouquinho. Na época o Felipe ainda era pequenininho, então os pequenininhos normalmente é muito concorrido porque tem muitas crianças querendo vaga e tem poucas pessoas profissionais que cuidam dessa parte dos bem pequenininhos, né? Então, na verdade, eles não aprovaram. Quer dizer, na verdade, teve uma história por trás. Eu vou deixar o link aqui embaixo, que eu fiz um vídeo um tempinho já atrás, que eu falo um pouco sobre a dificuldade da creche japonesa. E lá eu conto um pouco, então você vai entender um pouquinho da história. Então, o que aconteceu? Acabou que eu ter que procurar uma escola brasileira para que eu pudesse então voltar a trabalhar. Bom, como todo começo de adaptação, o Felipe, na verdade, no começo ele ficou meio receoso, na época ele era um pouquinho pequeno ainda e tudo, ele tinha meio receio, meio medo, é típico dele assim, né? Eu não vejo isso como uma coisa ruim, como muitas pessoas acham que isso é ruim. Pelo contrário, eu acho que é uma característica dele que nós devemos ser assim, na verdade, né? A gente não pode ir assim, já de cara, né? A gente sempre tem que estar um pouco com o pé atrás aí, porque é coisa nova e a gente não pode ficar confiando nas pessoas assim já de cara. Então, eu não vi como um lado negativo, embora algumas pessoas possam ver como um lado negativo. E teve sim, né, a parte de transição até ele se acostumar com o ambiente, com as pessoas, com as outras crianças. E no fim das contas ele se adaptou muito bem, eu fiquei super feliz, ele gostou, ele fez amizade lá e o tempo foi passando. Ele gostou, só que ele teve algumas dificuldades para segurar no lápis, porque eu não desenvolvi muito assim a coordenação motora fina dele, né? Eu acho que é coordenação motora grossa. Enfim, vou deixar escrito aqui embaixo. E então, mas aí aos poucos ele foi se desenvolvendo. Era outra coisa que eu não tinha tanta preocupação, porque por mais que as crianças hoje em dia elas são avançadas nessa área, eu não me preocupei com isso, porque visualmente o Felipe não tinha e não tem, graças a Deus, nenhum problema de que você vê que ele tem algum problema especial. Então eu fiquei super tranquila quanto a isso e deixei o tempo correr até que ele desenvolvesse no tempo dele. Mas enfim, aí foi passando o tempo, a professora dele foi ajudando bastante ele na coordenação dele, treinando ele, que eu sou muito grata a eles por ter ajudado o Felipe nesse sentido. E ele se desenvolveu muito bem, fez as amizades dele que ele ama até hoje. Ele às vezes fala que quer ver os amiguinhos dele, que de vez em quando, ainda bem que ele encontra no shopping assim. E foi muito legal ele ter estudado todo esse tempo lá. Aí, por ele ter gostado do local, ter se adaptado, e eu vi que ele gostava do local, então eu não procurei assim muito de novo pra colocar ele na creche japonesa, porque ele tava bem lá. Só que aí o que aconteceu? O Samuel resolveu gambatear, se você não sabe o que é isso, eu já até falei em outro vídeo, que é uma forma de expressão que a gente inventa aqui, que é uma forma de se esforçar, né, que é de gambater. E ele então falou, não, eu vou me esforçar um pouco e vou sobrecarregar um pouco, mas vai ser bom pra nós, pra família, porque a gente vai conseguir alcançar alguns objetivos nossos. Então ele voltou a trabalhar em fábrica e ao mesmo tempo dar aula de música, então ficou um pouquinho puxado pra ele. Então, até então, o Felipe, ele estudava só na parte da manhã, porque aí o Samuel, ele levava o Felipe lá e ia pra escola dele e fazia o que tinha que fazer, preparar a aula.
E aí então a parte da tarde ele buscava o Felipe, e enquanto o Samuel terminava de preparar as aulas dele, o Felipe estava aqui em casa, então estava tranquilo, o Samuel podia estar supervisionando assim ele. E aí eu chegava do serviço, lá por umas 5h30, o Samuel já ia tomar banho, correndo, e já ia dar aula às 6 horas da tarde. Aí eu ficava com o Felipe, e então ele podia ficar na creche apenas meio período. Mas quando ele voltou para a fábrica também, para trabalhar nos dois lugares, o Felipe teve que ficar de período integral lá na escola brasileira. E só que pra gente, assim, nas nossas condições reais hoje, na realidade, ficou um pouquinho puxado pra gente poder pagar período integral para ele numa escola brasileira aqui no Japão. Alguns já sabem, mas para quem não sabe, o ano japonês aqui ele começa em abril, não em janeiro. E então já no começo do ano eu fui atrás da inscrição para a creche japonesa. Aí eu cheguei lá para fazer a inscrição, porque quanto antes você faz a inscrição, assim que a inscrição abre, aqui obviamente você fica naquela lista de espera, foi o que me falaram, né? E eu já fui tarde, porque eu fui mais ou menos em fevereiro, começo de fevereiro. Acho que eu fui mais ou menos no começo de fevereiro para fazer a inscrição. Só que, para graça de Deus, como sempre Deus tem me ajudado, eu sou muito grata. Eu cheguei lá, aí ela falou assim: não, você pode fazer a inscrição pro ano agora, né, que vai se iniciar em abril, mas tem uma vaga para esse ano ainda. Se você quiser tentar, né? Eu falei, sério? Eu falei, quantas vagas? Ela falou, uma só tinha uma vaga ainda, que era do ano anterior ainda, que na verdade estava um mês para acabar o ano. Aí eu falei pra ela, não, acho melhor eu tentar já do ano que vai começar, porque acho que são mais vagas, né? Aí ela falou assim, não, eu acho que você pode tentar as duas. Aí eu perguntei pra ela, essa única vaga tem gente na minha frente, né? Aí a japonesa foi lá olhar, ela falou, não tem ninguém. E ela me explicou, se eu conseguisse essa vaga do ano ainda, que já estava pra acabar, ele já ia passar pro outro ano já automaticamente, não precisaria disputar a vaga. Eu falei, então tá bom, né? Se eles deixarem eu fazer então nas duas, melhor ainda. Vou tentar as duas. Aí ela falou assim, então se chegar uma carta pra você é porque você conseguiu, aí você vai ter que fazer todos os trâmites e tudo mais. Eu falei, não, beleza. E aí chegou então a carta deles e falando que eu tinha conseguido, então eu fui já correndo atrás pra fazer a papelada da creche e deu tudo certo. E hoje ele está na creche japonesa. E eu achei que ia ser um pouco assim complicado, mas na verdade eu quero contar pra vocês que na verdade foi muito bom, porque ele já entrou na creche japonesa falando muito bem português, porque mesmo antes dele entrar na creche brasileira, ele já falava assim, todo mundo já admirava ele falar o português, assim, só que aí ele entrando na escolinha brasileira melhorou muito mais, né? Ele teve contato com crianças brasileiras, então a conversação dele passou a ser mais fluente o português. Ele já chegou hoje na creche japonesa falando muito bem português, então pra mim hoje eu vejo isso muito precioso, porque eu recebo comentários, né, de pessoas que falam, e agora eu coloco na creche japonesa ou creche brasileira? Será que eu vou conseguir falar com meu filho se ele for na creche japonesa desde pequeno? E realmente, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, que eu conheço várias pessoas que não sabem falar o Nihongo e colocam os seus filhos desde pequenininho na creche japonesa, e lá eles desenvolvem o Nihongo assim fluentemente, né, o japonês. E se os pais não sabem falar, não conseguem nem se comunicar com a criança depois. Às vezes a criança começa a falar com você em Nihongo e você não tá entendendo o que ela tá falando. E isso é muito complicado e muito frustrante para os pais. Então hoje eu vejo que foi muito bom eu ter desenvolvido o português dele primeiro, para depois entrar na creche japonesa, e agora ele tá desenvolvendo o Nihongo que é muito bonitinho, ele falando assim, ele já tá conseguindo falar algumas coisas. É impressionante como criança tem, né, algo muito rápido que eles aprendem. E então, como ele agora está aprendendo Nihongo, não tem problema, porque ele chega em casa e eu falo em português com ele. Outra dica que eu falo para as pessoas que me perguntam, se você sabe falar o Nihongo e seu filho está na creche japonesa, ela está falando Nihongo, procure não falar Nihongo dentro de casa, fale em português. Desde que eu cheguei aqui no Japão, sempre amigos meus falam, não, só falo com meu filho em português, porque para ele aprender o português senão acaba esquecendo. Então é muito importante essa parte.
O que ajudou bastante é que o Felipe, ele é uma pessoa, por mais que eu falei no início que ele chegou na creche brasileira assim meio receoso, é porque ele ainda era muito pequenininho assim, não era bebezinho, mas ele era pequenininho assim, e eu vejo por mais que ele tem esse pouco, tudo que é novo, ele tem um pouco esse receio, na verdade na creche japonesa ele já estava um pouquinho maior, então foi um pouquinho mais fácil a adaptação dele. E a creche japonesa, gente, ele já ficou encantado desde o primeiro dia. Na hora que eu cheguei lá na entrevista, porque a gente tem que fazer uma reunião com a diretora, né? Porque eu não ingressei no início do ano com todos os outros pais. Na verdade eu entrei já no final do ano, então eu tive que conversar com a diretora sozinho. E aí ele, desde lá, ele já ficou encantado, porque tem um parquinho, ele viu as crianças tudo brincando, feliz, e a diretora já trouxe uma coisa para ele brincar, porque um dos requisitos que eles falaram no dia dessa conversa com a diretora era que trouxessem a criança, né? Então ele já foi meio que interagindo ali, já foi se familiarizando, por mais que foi uma conversa bem rápida. Ela explicou tudo que eu tinha que comprar, explicou todo o processo da escola, falou que se eu parasse de trabalhar eu ia perder a vaga, então todos os requisitos e tudo o que eles exigem lá também na creche, ela me explicou lá tudo certinho. Aí a cada dia ele foi querendo ir, aí ele gostou já de cara, e eu vou mostrar agora por que ele gostou e queria já também no outro dia. Olha só a estratégia deles de conquistar as crianças, que eu achei super incrível. Gente, olha a caderneta, que coisa mais linda. Tá aqui escrito o nome dele, Sabino Felipe Fueripe. E olha, gente, que coisa incrível, ele ficou encantado. Aí ele entrou, na verdade, no mês 3, né, que é o último mês do ano deles, japonês. Ele começou dia 1º aqui, então cada dia que eles vão, eles ganham um adesivo e eles mesmos vão colando aqui. Aí eu expliquei pra ele que esses daqui já tem desenho, porque são dias de assumir, né? Sábado e domingo são dias de folgas. E ele achou o máximo, né? Criança que não ia achar o máximo disso. Aí ele perguntava dos meses anteriores, porque não tinha o shiro, né? Que é os adesivos. Aí eu expliquei pra ele que agora que ia começar o ano, ele ia ganhar desde o começo, né? A partir do mês 4, ele ia ganhar o ano inteiro. E já eu mostro pra vocês a desse ano, né? Que começou no mês 4. A caderneta é diferente, é super linda também. E aqui é o cartãozinho que toda vez que a gente deixa lá a criança, a gente tem que deixar esse cartãozinho numa prateleira, numa mesinha que tem lá, você coloca a carteirinha da criança para dizer que ela está lá na creche, e quando a gente vai buscar elas de volta, eles devolvem esse cartãozinho aqui e a gente leva para casa, que quer dizer que você está com a criança agora, né? Então ele entrou na turma vermelha, tanto é que o boche dele, ó, o boche é o bonezinho, tá, pessoal? Esse aqui ele é grudado aqui. É assim, né, na verdade. É que tá tudo desabotoado aqui, porque dá pra tirar essa parte aqui. E sempre é a cor da turma, e todas elas, independente da cor da turma, é amarelo. Dizem que é quando vai embora, porque você vê muitas crianças quando estão indo embora, tudo de bocha assim, é porque tá indo embora. Então, eu acho que é isso. Se não for isso, me corrija aqui nos comentários, porque eu não tenho muita essa experiência, que a partir do 1º ano parece que as crianças elas têm que ir andando e os pais não podem levar de carro. Então, por isso que eu não sei direito de explicar se realmente essa parte amarela vira para poder ir embora. Então, se você puder me ajudar aqui nos comentários, deixa aqui para enriquecer as informações. O crachá dele, todo dia ele tem que ir com esse crachá aqui, uniforme, né? Então tem que estar pregado aqui. Então agora, nesse mês 4, que mudou o ano japonês, como eu já falei também, ele agora é amarelo. Não tá aqui no momento, porque agora, nesse exato momento, ele está lá na creche, eu deixei ele lá. O boche também, os dois lados dele agora é amarelo, o crachazinho dele também é amarelo.